Fala galera da Subclass Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje, você vai aprender mais sobre processos e como isso impacta nos resultados da sua loja. Olha só que legal, esse tema é importantíssimo. Mas antes disso, quero convidar você a conhecer a plataforma da Subclass, uma plataforma que reúne dezenas de especialistas focado no seu desenvolvimento, no desenvolvimento dos seus colaboradores e, consequentemente, no desenvolvimento dos seus negócios. Lá dentro tem aulas variadas, aulas sobre gestão de açougue, gestão de estoque, aprender mais sobre marketing, aprender sobre fluxo de caixa, é o momento de expandir e muito mais. São muitas aulas lá dentro que semanalmente a gente vai incluindo novos conteúdos. Então, acesse agora subclass.com.br e maratone a Netflix do varejo. E posso te falar uma coisa? Aproveite o valor promocional de lançamento e você ainda tem 7 dias grátis. É isso aí, hein? Hoje estou aqui com o cara 10, ele é CEO da Consolidare, criador do método Mestre do Supermercado. Ele é formado em Ciência da Computação, mais de 11 anos de experiência no varejo alimentar, é especialista em processos e ele também é professor na Subclass. Seja muito bem-vindo, Emerson Augusto. Obrigado, Luciano, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, cara, de poder passar um pouquinho do meu conhecimento aí para vocês, para quem está assistindo, está ouvindo. Legal. E é isso aí, acredito que vai ser bem bacana. Bacana, prazerzaço te receber. Obrigado. E eu gosto sempre de começar o podcast conhecendo as pessoas com quem a gente está trocando aqui essas informações. Quem que é o Emerson? Como que começou a sua história? Como que você chegou nessa conexão com o varejo alimentar? É até legal de contar a minha história, porque eu sou formado em ciência da computação. E a maioria dos consultores, né, eles vêm do segmento de administração de empresa, de gestão de empresas. E eu vim ao contrário, né? Eu vim no ramo de informática e entrei numa empresa de software para supermercados. E foi lá que eu aprendi sobre as rotinas do supermercado, porque até então eu só conhecia como cliente. Ia na loja, comprava e tal, mas nunca tive acesso aos bastidores. E nessa empresa de software foi onde eu entendi como que funciona todas as rotinas, porque o software ele gerenciava desde a parte de estoque, recebimento, financeiro. Então eu aprendi muita coisa, cara, muita coisa que não tinha nada a ver com informática, né? Mas eu via a conexão que existia entre os processos e a gestão. Então Bacana. foi isso que me aproximou assim do supermercado. E você fazia o que lá especificamente? Qual a sua função? Eu entrei para implantação. Então a implantação era treinar a equipe. Então eu tinha que entender sobre o software e repassar isso em uma linguagem que as pessoas... Simplificada ali. Exatamente. Então fazer uma tradução, né? Então, assim, as pessoas que trabalham no segmento de varejo não têm muito conhecimento ou não estudam muito sobre a parte de informática, né? Então, eu tinha que pegar aquela linguagem que eu tinha técnica, Sim, né? De algoritmo, de informações específicas, nomenclatura, e traduzir isso para o segmento do varejo. Então, dentro desses 8 anos que eu fiquei nessa empresa, né, eu fui fazendo muito isso, implantação, treinamentos, melhorias de processos, e foi aí que eu conheci mesmo a fundo como um processo tem que funcionar, por que ele não funciona e por que ele funciona. legal. E aí eu criei a metodologia, né, Mestre do Supermercado. Você fala muito de processos. O que é processo na prática? O processo, ele basicamente é uma sequência de atividades a fim de você ter um resultado. Então, qualquer coisa que tenha uma sequência de atividades, né, para você obter um resultado é um processo. Escovar o dente é um processo. Você tem o processo de pegar a escova, colocar a pasta de dente. E qual que é o resultado que você quer? Uma boca limpa, né, cheirosa, enfim. Então, é isso basicamente. Só que nesse meio, né, de aprender como que funcionam as rotinas, eu entendi que existiam alguns processos que não funcionavam. E aí eu comecei a entender o porquê que eles não funcionavam. Então, por conta da minha formação, ciência da computação, eu comecei a fazer a ciência dos processos. Então eu fui pegando as informações e entendendo, por que esse processo não funciona e por que esse processo funciona.
Uma pergunta. Você acha que todos os processos, ele é aderente a todos os supermercados ou existe muita adaptação? Você implantou muitos clientes, né? Muitos supermercados, né? Software, né? Toda a parte de inteligência ali da informação. Era aderente em todos ou tinha que adaptar? Como é que era na prática isso? Cara, ele é aderente, mas existem algumas bases que são as principais, né? Porque eu falo da aderência, porque às vezes o tamanho, aí você envolve mais pessoas, ou você envolve um líder que talvez o pequeno não tenha, e aí a gente tem que adaptar algumas coisas sim. Existe a adaptação do processo. Mas aí se existe a metodologia, né, que é a base, então mesmo que o tamanho, ou a quantidade, ou o resultado que a pessoa espera, né, a gente tem que fazer essa adaptação em relação ao processo, mas a metodologia de implantação é a mesma. Legal. É a mesma. E talvez seja até redundante, mas é importante perguntar, todo supermercado, independentemente do tamanho, o cara que tem lá um checkout ou um cara que tem 30 checkouts, ele deve ter processo? Sim, ele sempre vai ter processo. É que, como eu falei, a sequência de atividades para um resultado é um processo. A única diferença é que muita gente tem esses processos mapeados, e aí quando ele mapeia esse processo, ele consegue ter uma efetividade no processo, e às vezes ele tem um processo que vem intuitivamente. Por exemplo, a gente fala muito sobre recebimento de mercadorias, né? Legal. E é engraçado eu contar essas histórias, porque muitas vezes eu chego no supermercado, e aí ele tem um processo que surgiu porque ele começou a crescer muito, e aí ele precisava receber muita mercadoria, né, num volume que ele não era habituado, e aí o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele começou a receber essa mercadoria pela nota, para receber rápido. E aí quando a gente chega e fala assim, bom, por que você tem esse processo? É um processo. Ele fala assim, olha, porque eu quero receber rápido. O resultado é a velocidade do recebimento. Só que quando a gente muda a estratégia, fala assim, agora o meu resultado eu quero ter segurança no que está chegando. A gente tem que mudar a estratégia do processo, entendeu? E então, assim, ele já existia um processo lá, porque ele chegou a nota, a pessoa pega na mão, vê, confere, isso é um processo, entendeu? Só que quando a gente vai implantar um processo para um outro fim, para um outro resultado, a gente muda a estratégia. Então, vamos dizer que esse cara, né? E aí foi assim que eu descobri, né, a maior dificuldade do dono do supermercado. Porque ele fala assim, beleza, agora eu quero controlar o que está chegando, porque só a velocidade não tá resolvendo. Eu preciso ter controle, mas sem perder a velocidade. Ótimo, aí a gente vai lá, monta a estratégia. Então agora você vai ter que fazer essa forma de lançamento. Chegou a mercadoria, você lança no sistema, valida. Primeiro, cadastro de produto e dados tributários. Perfeito. Né? Porque muitas vezes acontece o cara mandar uma nota e ele não tomar o crédito devido daquela nota, não pagou o imposto, eu não vou poder tomar o crédito, então eu trato isso no recebimento. E se ele recebe pela nota, ele já recebeu, já assinou canhoto, não tem como ele questionar. Então a gente mudou a estratégia, mudamos o processo. Então o primeiro passo seria ele tipo um pré-lançamento, é isso? Isso, ele faz um pré-lançamento da nota. Valida os dados. Antes da mercadoria chegar, ou pode ser junto? Ele pode fazer antes, ele pode fazer antes. Legal. É até interessante ele fazer antes, porque ele antecipa alguns problemas antes mesmo de causar fila, né? Porque lembra que a estratégia era controle com velocidade. Então ele faz isso antes. Bacana. Né? Quando ele chegar ali no supermercado, o caminhão encostou para descarregar, ele pega essa nota, vai validar, já está validado, né? Ele validou antes. O próximo passo que é garantir os custos. Então ele vai garantir o custo. É um outro processo. E aí a gente vai fazendo isso. Aí o que acontece na maioria das vezes, né? O dono do supermercado, ele sabe que ele precisa melhorar o controle de recebimento. Mas por que muitas vezes eles não melhoram? Porque justamente por falta da metodologia de implantação de processo. Acontecia assim, eu já tentei fazer, só que demora muito. Aí o fornecedor reclama, me liga, fala que está aqui me esperando há 4 horas para descarregar e ninguém recebe. E aí eu mando receber pela nota.
e ele Ele volta. desiste. Ele desiste. Sim. Ele volta no processo. Por quê? Faltou a metodologia. Faltou o que eu chamo de PDCA, que é uma das ferramentas que existem na implementação de processo, né? Porque o PDCA, para quem não conhece, é do termo em inglês, que é o Plan, Do, Check e Act. Uhum. Ele é o ciclo de melhoria contínua. Então, começa pelo plan, que é o planejamento. E muitos donos de supermercado pulam esse ciclo. Como ele é um ciclo, se você pula, a roda não gira. Sim. E aí ela vai quebrar, né? E aí a gente faz o quê? Primeiramente, o planejamento. O que eu quero, né? Estabelecer as metas. Tipo, quais os resultados que eu espero? Quais os impactos? Porque, pensa bem, se o dono começou sem o planejamento, aí ele já foi direto para ação, que é o do. Uhum. Ele foi direto para ação. E aí ele começa a receber pelo coletor, ele lança antes, não sei o quê, e dá pau, aí o fornecedor começa a encher, né, o saco dele, ligando para ele, ó, tô aqui 4 horas e tal, e ele vai lá e fala, e muda. Ele pulou novamente o plan. Sim. Né? E também no meio do caminho, ele pulou o check também. Porque ele às vezes chega assim e fala, ó, conferente, eu quero que você abra todas as caixas e confira todas as quantidades, beleza? Aí o cara vira, ô patrão, deixa aí. Né? E aí, ó, eu quero que também você abra as caixas e valide, né, as validades do produto, quero que você cheque isso também. Beleza. Ele vira as costas e fica um mês sem ver se o cara tá fazendo. Fazer uma auditoria ali do Não. que ele está implantando. Ainda mais quando é novo isso, né? Exatamente. Então é importante ter um acompanhamento. Ter um acompanhamento. E aí a gente parte pro ACT, que é avaliar aquilo que eu chequei para ver se tá dentro da minha meta, dos meus resultados esperados. Uhum. E se não tiver, quais ações que eu vou tomar. E se tiver, a gente mantém, vê o que pode ser melhorado, volta novamente para o planejamento, para ação, para checagem e ACT de novo. Aí entra no ciclo de melhoria contínua, né? De Ciclo tá de melhorando o que Isso. já tá funcionando, mas pode ser melhor, mais Exato. eficaz, por exemplo. Mais Exatamente. eficiente. E Bacana. essa é a grande dificuldade. E essa dificuldade, ela se estende para todas as áreas do mercado, né? A gente até estava falando isso nas aulas da Supclass, como que a rotina tem que ser planejada e como que ela tem que ser executada e como que você vai fazer essas checagens. Porque mesmo que ele planeje, execute legal, mas se ele não faz a checagem, também é um outro problema. E eu nesse meio tempo, né, trabalhando com software, eu percebia que eles achavam que somente a ferramenta era o suficiente. Uhum. E a gente estava até conversando sobre isso antes, né? A ferramenta, ela é o final do processo. Ela é o final. Por quê? Como a gente estava falando da nota. Primeiro acontece a emissão da nota. Sim. É a etapa número 1. Gerou. Aí vai chegar o caminhão lá para descarregar. É o passo físico, né? Não é sistema isso ainda. Então vai existir o processo. Então primeiro o cara vai lançar a nota, vai pegar a nota na mão e depois lançar no sistema. Primeiro ele vai abrir as caixas e ver se está as quantidades lá. Depois ele vai lançar no sistema. Então nesse tempo que eu tive lá nessa empresa, eu percebi muito isso e vi que esse era um gap que eu poderia solucionar fazendo estudo de como eu poderia fazer isso. Bacana. E você, na sua percepção, assim, a tecnologia, ele é um aliado importantíssimo para que isso aconteça? Total. Dá até para você fazer sem tecnologia, só que ela é muito mais trabalhosa e vai exigir um tempo muito grande da pessoa que vai estar monitorando isso. Porque o que garante, né, que a pessoa que você colocou ali para executar, então tudo aquilo que você planejou, você vai precisar de execução. E alguém vai ter que executar aquilo, né? E aí, como que você garante que aquela execução vai ser de acordo com o planejado? Através dos resultados que você vai ter no check. Sim. Se você não tiver um local para analisar isso, como é que você vai poder tomar ações? Então, se você tenta fazer sem a tecnologia, vai dar muito mais trabalho. Com certeza. E vamos falar assim, no papel, né, eu costumo dizer que
Muitos donos de supermercados que começaram crescendo muito, ou tipo, estão na trajetória, né, eles vieram da execução. Era aquele cara que estava ali atendendo, estava no caixa, ele ia separar produto na padaria. Compra, administra preço e vende. Exato, e recebia ainda, o cara recebia, ficava ali em cima. Então, assim, ele veio muito da execução e pouco da estratégia. Sim, a grande maioria é isso mesmo. E aí ele se vê naquele meio, e por ele ser muito execução, ele usava pouco tecnologia. E às vezes eu chego no mercado, né, o dono do mercado fala assim, pô, eu nem gosto de computador. E existe vamos dizer, esse bloqueio, né, entre os donos de supermercado com a tecnologia. E eu, por vir da área de tecnologia, eu tento trazer a tradução disso de uma forma mais simples, né, de uma forma mais direta. Então, sem a tecnologia é muito difícil ter resultado. E como que você faz isso com o supermercadista para quebrar esse paradigma aí, por exemplo? Muito vem da experiência, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei também, eu tive supermercados, fui sócio de um supermercado, e aí lá eu percebi que a gente tinha que simplificar a linguagem, a primeira coisa. A segunda coisa é mostrar os resultados, que aquilo dá para ele, de uma forma muito mais simples, porque, como a gente falou, já existe um processo, só que às vezes o processo é falho, às vezes o processo é demorado, né? Quando a gente fala de processo, o que a gente tem que avaliar se vale a pena colocar um processo ou não? Ele vai te trazer mais segurança? Ele vai te trazer mais velocidade? Ou ele vai te trazer mais resultados financeiros? Então, são essas três coisas que a gente analisa antes de implementar um processo. Porque não é simplesmente, eu acho bonito fazer, vou fazer. Não, cara, você tem que cumprir essas três, pelo menos duas. Sim. Né? Se cumprir as três, é o melhor dos mundos, né? A gente falou sobre o recebimento. O recebimento, né, é muito difícil, porque de você implantar um processo, porque ele depende de muitos setores, entendeu? Então, o processo ele está ligado totalmente ao comercial, ele está totalmente ligado ao financeiro. Comercial, porque o comercial comprou. Ele negociou os produtos, os custos e as quantidades. Exato. Né? E o prazo de pagamento. Prazo de pagamento. Certo. E aí impacta no financeiro também, né? Se vem um vencimento diferente do que foi negociado, você está impactando no teu caixa. Perfeito. Então, influencia o financeiro também. Influencia no estoque, quem faz a gestão do estoque, abastecimento. Então, cara, ele impacta em vários. O CPD ali dando entrada de nota, né? Sim. Na parte fiscal. Exatamente, sim. Impacta muitos setores. Então esse é um dos setores muito difíceis de você colocar um processo muito bem estruturado. Mas o que eu uso, né, de estratégia para conseguir converter esse pessoal que não gosta de computador para gostar? É mostrar o resultado. Sim. Mostrar que quem faz tá dando resultado. E a gente vê a evolução do mundo, né, cara? A gente vê o que o pessoal tá fazendo de fora. Muita coisa vem do exterior. Tem coisas que demoram até para chegar no Brasil. Eu sou da cidade do interior, no interior de São Paulo, Limeira. E lá a gente tem 300 e poucos mil habitantes. E a gente vê que coisas que o pessoal tá fazendo em São Paulo ainda não chegaram nessas cidades, né? Então você vê a demora. Então por isso que ainda existe essas resistências. Mas a gente mostra os resultados, né? O resultado que dá. E a pandemia mostrou muito isso, sabe? Tipo assim, a necessidade de ter um estoque bem controlado dentro do sistema. Porque começaram as vendas online, né? Os deliveries, e-commerce. E aí o cara chegou e olhou para aquilo e falou assim, putz, não estou preparado para isso. E agora? O que eu faço? Sim. Né? Se ele tivesse uma estratégia antes, já de rotinas, de controles, ele já estaria pronto para fazer. E aí ele teve que acelerar o processo, né? Então, essa aceleração deu um boom nesses assuntos de processo, principalmente prevenção de perdas. Só que a prevenção de perdas, ela começa no recebimento. Começa lá, total. Porque se o CPD lança um produto errado, vai impactar na contagem de estoque, vai impactar na compra, vai impactar em vários setores, né? Então, isso é bem importante.
Pegando esse gancho de prevenção de perdas e recebimento, como que é na prática e o que a gente pode gerar de insights para o supermercadista? Legal. A prevenção, cara, ela tá envolvida em todas as áreas que movimentam o estoque. Então, grandes redes, a gente implementa processos da prevenção até no recebimento de mercadorias mesmo. Porque a prevenção, ela tá ali para prevenir, mas também para fiscalizar, né? Então, dentro da rotina da prevenção, a gente coloca os processos muito bem claros, só que o que faz ter os resultados dentro da prevenção é a checagem. É o check lá do PDCA, né? Esse é o crucial, porque a prevenção ela vai checar se o que está acontecendo no estoque, as movimentações, estão sendo assertivas ou não. Porque às vezes eu chego no supermercado, aí ele fala assim, eu tenho produção aqui na minha padaria, e quem pega o produto na área de venda é o próprio padeiro. Uhum. É a própria menina ali. E aí o que acontece? Ela tá na ânsia de produzir, ela precisa fazer aquele produto, e de repente acabou o açúcar para produção. E ela vai na área de venda e pega. Só que nesse pegar, ela não anota. E aí, como que você vai ter esse controle? A prevenção tem que estar ali atuando, entendeu? Então, processos da prevenção vai estar relacionados a todas as áreas do supermercado. E fazer um planejamento, a gente consegue ter esse controle. Então, a prevenção atua no recebimento, a prevenção atua nas transferências entre setores, a prevenção atua dentro das embalagens, né, dos insumos, dentro dos consumos internos, ela está envolvida em todas as áreas que tem estoque. E principalmente, cara, abastecimento, vencimento, né, validade, isso faz parte da rotina. Bacana. Coletor de dados, o que você acha de coletor de dados na operação? Na prática mesmo, imagina o seguinte, um mercado de pequeno porte, de médio porte, colocando isso nas rotinas. Ajuda, atrapalha, como que você enxerga com o que você já viveu lá dentro de loja? Cara, esse negócio de coletor é um paradigma assim que está sendo quebrado conforme vai passando o tempo. Porque na minha visão de processos, né, o coletor ele faz parte do processo. Não tem como você ter um controle de recebimento, um controle de contagens de estoque, uma aceleração sem o coletor. Lembra que a gente falou sobre os 3 pontos que a gente avalia sobre processo? Uhum. Segurança, velocidade e custo. Quando a gente fala, né, de um coletor no recebimento, ele vai dar mais segurança, porque você está lendo item por item, então ele atendeu aquele pilar. É até legal que ele pode fazer a checagem do EAN. Isso. E o cara não anotar um produto errado. Exatamente, né? Acontece muito. Acontece muito assim, por exemplo, o CPD ele tem que estar muito conectado com o recebimento, porque acontece muito assim. Dentro da nota, vem especificando um produto, vamos falar, um suco Maguari de maracujá. 12 unidades. Certo. Chegou lá o suco Maguari, na nota. Só que fisicamente enviaram suco Maguari de manga. E se a pessoa da conferência não tiver atento a isso, o que vai acontecer? Vai entrar suco manga, mas, fisicamente, né? Vai entrar o manga e no sistema vai estar o maracujá. Estoque do maracujá. E aí a hora que o cara vai comprar, ele vai olhar, bom, eu tenho maracujá, não preciso comprar. E o manga vai estar vendendo. E aí vai ficar estoque negativo. Então, ele vai trazer segurança, velocidade, por quê? É até um paradigma isso, mas o coletor ele traz muita agilidade, cara. Porque pela nota, imagina assim, hoje é até comum, né? A Ambev, por exemplo, quando chega para descarregar a mercadoria, eles trazem normalmente 3, 4 notas, porque vem separado, tipo, cerveja vem numa nota, vem refrigerante em outra, isotônicos em outra, e aí chega 3, 4 notas. E o cara tem que ficar caçando dentro da nota. Então, o coletor, ele traz agilidade, porque você não precisa ficar separando mais nota. A nota não vem na sua mão, só vem coletor, bipa. Então, você aumentou segurança, velocidade e dinheiro, custo. Por quê? Se ele bipa
se ele bipa um produto, né, e garantiu que aquele produto entra, o que acontece? Quem faz a administração de preço vai fazer o preço no produto certo. Naquele exemplo do manga e do maracujá, vamos dizer que no sistema entrou o maracujá. Ele vai ter um alerta de que recebeu o maracujá e ele vai precificar em cima do maracujá. Sim. Se ele não fizer o preço do manga, você vai estar vendendo com custo defasado. E aí você vai ter uma perda. Sim. Né? E também na questão da quantidade de itens também, né? O coletor garante a pessoa bipar o produto, então ela tem que abrir a caixa, bipar o produto, analisar a validade. Então você vai reduzir perdas de vencimento, você vai reduzir perdas de faltar produtos, né? Então o coletor, cara, é essencial. Na minha visão, não tem como, assim, ficar sem. Você falou de um negócio muito bacana, que é o controle da validade. Sim. Que é um recurso, assim, que eu gosto muito, que ele previne, né, produtos com data crítica. É lógico que às vezes tem negociações que você faz com data crítica e tá tudo bem. Mas na maior parte do tempo, né, a maior parte dos supermercados estão comprando ali com data normal. Sim. E você travar isso, né, ter essa conferência como um processo no recebimento, isso daí, é incrível. É incrível. Muita gente trabalha, né, falam 1/3 da validade, porque a validade, normalmente, ela é separada em 3, que é o tempo do fornecedor distribuir a mercadoria, é o tempo de você vender e é o tempo do cliente consumir. Então, se o produto tem 90 dias de validade, então o fornecedor tem 30 dias, perfeito. Eu tenho 30 dias para vender e o cliente tem 30 dias para consumir. Então, se esse produto chegar a menos de 60 dias de validade para mim, alguém perdeu um tempo aí. Sim. Né? E aí, por exemplo, ou eu vou ter que vender esse produto mais rápido, ou o cliente vai ter que consumir mais rápido. Como eu não quero lesar o meu cliente, eu crio travas. E aí essas travas eu consigo criar. Algumas estratégias eu uso dentro da curva A. Né? Então, produtos com muito giro, a gente trabalha ali, né, as travas. E produtos perecíveis, de data de validade curtas, que a gente não tem troca, fornecedor. Então você pega os produtos da curva A e foca, né, dá o foco total ali referente às datas críticas, é isso? E como que funciona na prática? Como que o cara pode auditar, como que ele pode controlar isso da melhor forma? Na prática funciona assim, ele pega os produtos da curva A, normalmente vai dar ali... Você faz por lucratividade ou por quantidade? Por lucratividade. 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 Porque ele impacta muito no resultado, né? Mas dá também para ser por volume, até pela rotatividade. Né? Lucratividade, quantidade e venda, né? Tem os três, né? Isso. Mas eu faço pela lucratividade, que é o relatório mais padrão que a gente puxa. Legal. E aí eu pego os principais itens e a gente analisa dentro do produto mesmo, quanto tempo que ele tem de validade. A data da fabricação, a data da validade, eu pego o tempo que ele tem e coloco 70%. É o meu mínimo. E aí, dentro do recebimento, quando chega essa mercadoria, se ela chegou com menos de 70% da validade dele, ele já vai travar. Bacana. Então, hoje a gente faz essa estratégia para produtos curva A e produtos de perecíveis, né, que tem uma data curta. Então, iogurtes que a gente não tem troca, alguns produtos assim, manteiga, né, esses produtos que a data são menores, também a gente trabalha neles. E aí chega a devolver mercadoria mesmo, tá abaixo do período que você estipulou. Sim. Cara, isso daqui tá em desacordo comercial, devolução. Exato, devolução na hora. Legal. E é legal que ele já devolve antes da mercadoria entrar. Você já evita um problema. Porque a gente quer o quê? Evitar problemas. A gente quer vender o produto e não ter perca desse produto. Então, se eu consigo travar isso no recebimento, né, a gente já livra a prevenção de ter esse trabalho de ficar, ou às vezes abaixando margem para vender o produto rápido, né, ou às vezes perdendo mesmo. O produto venceu, não tem o que fazer, joga fora. Então, a gente já resolveu um problema ali no recebimento. Sim, com certeza. E como acompanhar isso quando o produto está dentro de loja? Está lá nos congelados, está lá nos freezers, está lá disponível lá para comercialização. Como que pode ser feito o processo de auditoria disso, desse controle? Então, vai naquela questão, né? Se o cara tem
uma tecnologia que auxilia ele, a própria ferramenta vai dar métodos para ele fazer. Se ele não tem tecnologia, ele tem que fazer isso manual. Eu já vi muitos supermercados, você chega lá, ele tem uma planilhinha por setor, ó, esse item vai vencer dia tal. Eu já vi uns que fazem até um calendário, não sei se você já viu isso, ele tem um calendário assim, e aí lá ele coloca as etiquetas na data que vai vencer. Legal, isso eu não tinha visto. É bem criativo. Legal. Mas é pouco funcional, né? Porque se eu esquecer de colocar a etiqueta lá, colar, ou escrever esse produto, o processo é falho. Então, por isso que a gente fala, a tecnologia auxilia. E aí a gente vai quebrando esses paradigmas. Porque daí eu falo assim, cara, como que você faz para controlar a validade? O repositor tem que ir lá na área de venda e ver. Uhum. Tá, mas ele vê. E quantos passa? Aí ele vai analisar, vai falar, putz, acontece. Então, com a tecnologia, você não precisa depender, né, da experiência do repositor. Você vai tirar uma relação de produtos e você vai lá na área de venda ver. É muito mais efetivo, né? Ele te dá um relatório dos produtos que estão para vencer. E você pode trabalhar preventivo. Né? Então, normalmente a gente tira um relatório do que vai vencer daqui 15 dias e isso a gente tira semanalmente. Então, sai uma lista, uma relação de produtos. O que vai vencer daqui 15 dias? Eu vou lá, faço uma ação, faço um trabalho, vejo se foi feita a reposição corretamente, porque às vezes a rotatividade do produto, né, não foi feita corretamente. Então, quando vai abastecer, normalmente a gente coloca, né, a validade mais curta para frente e a mais longa para trás. Então, a gente precisa entender esses processos. Então, são muitos processos que acontecem e a gente precisa monitorar todos eles e trabalhar dentro da metodologia, né, PDCA. Perfeito. Engraçado que tem aqueles clientes que ficam caçando o produto vencido na loja, né? Tem. Existe. Recentemente vi até uma matéria lá de uma mulher que foi processada que todas as vezes ela estava lá dentro de loja procurando esses produtos vencidos para ter algum benefício. Chegar lá no caixa e ganhar um outro produto igual ou de valor igual, né? Aqui em São Paulo aconteceu muito isso, né? Muitos clientes até foram presos, se eu não me engano, foi uma quadrilha de pessoas que iam nos supermercados, analisavam, por exemplo, um produto que tem uma data mais curta e escondia dentro da prateleira. Sim. E ele sabia onde estava escondido e depois ele anotava. Ele tinha tecnologia para gerenciar coisas que às vezes o supermercado não tinha. E aí ele anotava em algum lugar e falava assim, ó, produto dia tal, o produto vai vencer, vai lá. E aí ele ia, pegava do lugar escondido e ganhava, né, um produto. Não, é louco esse negócio. Né? É muito louco. E pegando a questão da prevenção, a gente falou do coletor, do recebimento, entrando em gerenciamento de estoque, Emerson. Quais são as melhores práticas? Como que o supermercadista pode ser mais eficiente na gestão do estoque? Porque é uma dor muito grande. Se você não tem estoque bem controlado, como é que você vai comprar? Entendeu? Por mais que a gente tenha experiência, a gente compra próximo da assertividade ideal, mas a gente acaba comprando errado. Sim. Compra menos e pode dar ruptura e perder venda, né? Que é uma perda, né? Uma perda. Posso comprar mais e produto estragar, ou posso comprar mais e ferrar com o meu financeiro, né, com o meu fluxo de caixa, porque o boletão vai estar lá para pagar. E a mercadoria está lá estocada ainda, dinheiro parado. Né? Então ele tem impacto em muitos lugares, né? Desde a questão da produção, da pessoa ir lá, da padaria, pegar um produto da área de venda e levar para a produção e isso não informar para o sistema para você fazer a movimentação de estoque e a movimentação fiscal que precisa ser feito, né? E muitos outros casos. Como que o supermercadista pode melhorar, pode evoluir no seu gerenciamento de estoque? Legal. Cara, a melhoria vem das estratégias corretas nos processos. Então, a gente comentou sobre o recebimento, eu enfatizo muito o recebimento porque tudo inicia lá, o estoque começa no recebimento. Então, lá é onde a gente tem que focar a maior energia no início. Legal. Porque ali vai ser a introdução, né? Então, chegou a mercadoria.
o que vai ser lançado no sistema, o que vai chegar fisicamente, vai passar por ali. Então, o principal foco, né, de controle de estoque vai estar lá, no recebimento. Então, a estratégia de recebimento, de ter o recebimento antecipado, vincular com o pedido. Por que vincula com o pedido, né? Porque assim, ele vai garantir que o custo esteja correto e que a quantidade também esteja correta. Porque às vezes, na nota, não sei se você já chegou a ver algumas notas, cara, mas é muito difícil de interpretar algumas vezes embalagem. Às vezes a pessoa não sabe se é com 12, 24, 18. E aí, quando tem a amarração com o pedido, facilita esse lançamento. E aí garante que o lançamento da quantidade bata com o que está chegando, e aí o coletor vai validar se o que está lançado é o que realmente está chegando, se está dentro das adequações que a gente estipulou de validade, né, de qualidade de produto. Então, o principal foco, recebimento. Tanto é que algumas redes, né, quando tem uma estrutura muito, muito grande e um fluxo maior, a gente coloca uma prevenção atuando só no recebimento. Por quê? É daquela conversa que a gente falou. Às vezes o conferente ele não abre todas as caixas. E aí ele recebe... Eu recentemente recebi uma foto, cara. Uma caixa de sabão detergente líquido. Vem com 24, se eu não me engano. E estavam faltando 6 produtos dentro da caixa, lacrada. Então, assim, se ele não tem esse processo de abrir todas as caixas, vai passar. Sim. Então, a prevenção também atua fiscalizando o conferente, para saber se o processo dele está certo. E também fiscalizando o armazenamento desse produto. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, chegou um pallet de cerveja, ele vai manusear aquele pallet. E aí bate na quina, estoura a lata, e joga de um lado, cai. Então, é muito importante ter o recebimento muito bem controlado. Todos os processos iniciam lá. E depois a gente vai para as outras manipulações, né? Que daí a gente envolve abastecimento, a gente envolve, como você falou, a produção, o que consome internamente, o que joga fora, as trocas. Porque nas trocas, cara, acontece muito problema. Produto venceu, saiu da área de venda, ele joga para um lugarzinho lá, o cantinho da morte, que a gente fala. O cantinho da morte, que é o espacinho da troca. E aí ele fica lá e fica, cara, e vai ficando. Se não tem, né, um informativo, um comercial que vá lá e olhe fisicamente, disso, né? vai ficar lá para sempre, cara. Então, é muito importante. E também, se ela não informa, não tem a rotina de informar dentro do sistema, para na hora da compra negociar, para na hora que for chegar uma bonificação para pagar aquilo que está ali, também vai ficando estoque errado. Então, é importante o comercial estar envolvido no estoque, no gerenciamento do estoque? Total, ele está 100% envolvido. 100%. Porque ele tem esse compromisso, porque é informação para ele, né? Você estava dando exemplo aí da troca. Muitas vezes acaba passando batido, o comercial não tem informação, ou ele não foi buscar esse tipo de informação, vai depender muito do processo de cada supermercadista, né? E acaba ficando realmente abandonado ali, deixando de ser negociado, né? Alguma coisa, alguma troca, uma bonificação, um desconto, sei lá. Buscar esse dinheiro que está parado ali para dentro do negócio, para dentro do supermercado. É isso aí. E cara, assim, vou te falar, é muito difícil, porque existem várias formas de pagamento de troca. Porque a troca pode ser paga por bonificação, a troca ela pode ser paga por um acordo financeiro, um depósito, um PIX, né? Ele pode ser pago também produto por produto, que às vezes é uma prática. Perfeito. A pessoa chega, traz, por exemplo, venceu a Elma Chips faz muito isso, né? A Pullman também. Por exemplo, venceu um produto, um pão de forma e tradicional. E eles simplesmente trazem um pão de forma com a data boa e leva aquele ruim. Sim. Agora, se nesse trâmite, né, a pessoa tirou do estoque e deu baixa, e quando chega não volta, aí o estoque fica negativo. Perfeito. Fica negativo. E acontece muito, cara. Acontece muito. E aí, quando a pessoa vai olhar, né, tipo, o comercial,
vai analisar o que tem na troca, ele vai constar aquele puma ainda, vai ficar negociando, e nunca sai, né? Nunca sai. E os furtos, que também afetam bastante o estoque. Qual que é a melhor forma de ter uma prevenção em cima do furto e depois as melhores práticas para ajustar esse estoque? Cara, depende muito, assim, do índice de furto. Porque eu tenho lojas de bairro que tem muito índice de furto e aí compensa ter um fiscal, né, como se fosse um segurança mesmo, dentro da loja andando para inibir esse tipo de atuação, né? Então, assim, vai depender muito do volume. O que a gente faz para saber se vale a pena ou não? Nós pegamos indicadores através de balanços rotativos. Perfeito. Né? O balanço rotativo pode ser diário, semanal? Como que vocês conduzem isso? Normalmente eu implanto o balanço diário. Então, diário a gente sempre tem algum produto ou algum departamento para contar. Loja aberta ou loja fechada? Loja aberta. Loja aberta. Loja aberta. Nos horários de menor fluxo de clientes. Normalmente a gente tenta colocar, quando é possível, a prevenção de perdas entrar 1 hora antes do mercado abrir. Uhum. E sempre no dia anterior ele já faz a conferência do que tem no estoque. Certo. Então ele conta o que tem no estoque e depois, quando abre a loja, só conta a área de venda, porque o volume é menor de venda, né? E aí ele faz essa conferência. Alguns setores, a gente depende depende muito da maturidade do processo. Uhum. Então, às vezes, a gente coloca semanal o açougue ou quinzenal. Depende muito da maturidade. Quando a gente está no início da implantação, a gente coloca semanal. Por quê? Porque o açougue, cara, existem muitas variações lá dentro. E às vezes a pessoa pega um tipo de carne e vende com outro código. Sim. Acontece demais. Né? Por exemplo, fez a limpeza de um colchão mole e aí vende como um acém moído, e aí nisso o estoque do acém fica negativo, outro fica positivo. Então existe muito isso, né? E para a gente corrigir esses problemas que a gente vai identificando só no balanço. Uhum. A gente vai identificando só no balanço. E aí, por isso que eu falo da maturidade. Semanalmente a gente vai fazendo para identificar onde que estão, né, as possíveis falhas. E aí, depois que a gente tem isso tudo mapeado, aí a gente consegue fazer quinzenal. Uma pergunta. Pega esses setores críticos e dá foco total nesses setores ou faz loja inteira? Normalmente a gente faz os críticos primeiro. Os críticos. Crítico primeiro. A gente começa introduzindo curva A, né? Sempre curva A, por quê? São as maiores negociações, são os produtos que não podem faltar dentro da loja. Uhum. Então a gente faz algumas ações dentro do curva A primeiro. Né? Alguns a gente coloca rotatividades quinzenais, mensais, mas diariamente sempre tem algum setor sendo contado. E aí alguns setores a gente coloca anual, trimestral, vai depender muito do volume e dos indicadores que a gente vai pegando. Porque o principal é o comparativo, né? Então, quando você vai contar um estoque, é importante que você pegue o comparativo e analise. Pegue um histórico de índice de recorrência. Para supermercados, por exemplo, que tem cigarro. Esse daí é diário, cara. Diário. Sim. A gente falando do açougue, eu lembrei de uma história. Um cliente me ligou uma vez. Luciano, cara, eu tô meio desconfiado aqui de um açougueiro que o cliente está comprando 1 quilo, o cliente está comprando 1 quilo, mas ele está colocando 1,2 kg, 1,3 kg. O saquinho dele tá com volume muito alto. E tem um recurso no PDV que é a rechecagem, né, da balança, né, a repesagem dos produtos de quilo. Então, logo a gente ativou isso daí para pegar. Não, mas foi no dia, muito rápido. Quando a gente habilitou as balanças para fazer essa repesagem, já de cara o PDV já pegou. Então o cara colocava lá 1,5 kg na etiqueta, que ele pesava com 1,5 kg, e depois ia lá, cortava mais 3, 4 bifes, colocava lá dentro, né, já estava com a etiqueta impressa. Quando passava no PDV, o PDV, opa,
tá constando 1,5 kg, mas tem 2 quilos aqui na balança, né? Então é um recurso muito legal referente à prevenção de perda, né? Total, isso é bem legal mesmo. E rapidinho ele já, opa, esse açougueiro aqui está em desacordo aqui com o meu estabelecimento. E são pedaços, né? São pequenas atitudes assim que faz uma diferença muito grande, porque imagina o quanto que esse cara não foi furtado, né? Imagina o quanto que ele não teve de perda durante esse tempo. Porque, a gente pega um item, né? E dentro do mix do supermercado são muitos itens. E a hora que você soma mesmo, o volume, né? Que é perdido, cara, é gigante. Estava analisando esses dias um DRO, né? E tanto um DRE também, de um cliente durante o ano de 2021. Ele tem um faturamento altíssimo. Ele tem lucro, feliz da vida. Mas quando a gente foi analisar a perda dele, deu 2 milhões. Caramba. Ele atingiu o lucro, ele atingiu o faturamento, estava feliz da vida. Só que quando ele foi analisar o dado, o volume que ele tinha de perda, que está dentro até do percentual de mercado. Mas na hora que você olha o número mesmo, você fala assim, 2 milhões... Cara, o cara tomou um choque. Ele falou, não acredito nisso. E aí quando você traz o dado, você começa a tomar iniciativa para melhorar. Cara, independentemente se eu estou dentro do mercado, o que eu posso fazer, né, da média de mercado, né? O que eu posso fazer para melhorar ainda mais? O que eu posso fazer de diferente para me reduzir? Porque se eu fechar o ano que vem com 1,5 milhão, eu já ganhei 500 mil aqui, né? Exatamente. Se eu fechar com 1 milhão, eu ganhei 1 milhão. É 1 milhão a mais no meu bolso, né? Faz uma diferença gigante. E começa a fazer sentido um investimento nesse setor, né? Porque daí ele olha e fala assim, pô, perdi 2 milhões. Se eu investir 100 mil aqui com tecnologia, com auxílio de pessoas, eu consigo reduzir mais 200, 300, 400 mil, milhões. Valeu muito a pena. Mudar a forma de ver. Isso. Porque às vezes o empresário, ele olha e fala assim, cara, eu vou ter um custo em cima disso. Tá, mas qual que é a perda? A conta fecha? Eu vou ter lucro? Fecha. Então, beleza. É um esforço que vale a pena, um investimento que vale a pena. E, imagina você garantir lá 500 mil, 1 milhão a mais no final do ano. Porra. É lucro purinho. É lucro. Nesses detalhes, às vezes você consegue prosperar, fazer com que o seu negócio cresça mais rápido, dar uma celeridade no negócio. É isso. Então, por isso que eu falo dos processos, porque assim, muitas das vezes a gente chega em supermercados que não tem nada de processo. E aí fica até difícil da gente mensurar o que foi melhorado. O que a gente consegue mensurar quais as rotinas que ele consegue agora executar que ele não conseguia. Porque eu vi que vocês gravaram, né, lá no Supclass tem um tema muito legal sobre gestão de categorias. Sim. E é muito top esse assunto. Só que, cara, o auxílio da ferramenta para você fazer uma gestão de categorias, ela é muito além, porque quando você vai fazer uma gestão, você pega um departamento, vamos falar linha desodorante aerosol. A gente pega aquele departamento e a gente vai avaliar, bom, essas marcas aqui, vale a pena eu ter? Né? Essas fragrâncias, porque muitas vezes você pega a linha inteira, né? E aí tem linha que não vende. Sim. Só que, para você fazer uma gestão, você vai precisar do estoque. Porque você precisa avaliar, bom, os produtos que não vendem na minha loja há 30 dias. Só que se esse produto entrou errado e houve uma distorção de estoque, eu não comprei, vai ter ruptura. Sim. E aí você às vezes arranca um produto que ele era bom de venda, mas por conta da ruptura, por falta de processo do recebimento, por falta de... Foi um erro operacional ali, exatamente. Né? E aí você acaba arrancando ele de linha. E aí você faz uma má gestão de categoria. Então, os processos, as rotinas, ele vai influenciar, cara, todos os setores do mercado. E é assim, eu costumo falar, é um processo básico que começa no recebimento, mas ele vai distorcer todos os outros, né? Todos os outros. Então, é muito legal. Bacana. Cara, o supermercado eu gosto muito dessa analogia. São vários negócios dentro de um negócio. É isso mesmo. Então é algo extremamente complexo. Várias não empresas, é simples, né? Então, desenvolver todas essas habilidades para você tocar o negócio não é simples. Sim. Então, precisa muito de orientação, precisa ter profissionais qualificados,
ou desenvolver os seus profissionais internamente. Por isso que é importante dar os treinamentos, por isso que é importante. Eu gosto muito, né, de trazer conhecimento externo, consultores, especialistas, treinamentos. Isso ajuda muito o empresário a manter se desenvolvendo. Até porque, quando a gente vai escutar alguém, eu sou um consumidor de podcast, eu sou um consumidor de cursos online, eu invisto muito dinheiro nisso. E às vezes eu escuto até coisas que eu já escutei. Mas na hora que você está ouvindo ali, aquilo lá é tão provocativo, né, que fala assim, caramba, te coloca ali em movimento, né, na zona de esforço. E, cara, faz sentido, eu preciso agir, eu preciso melhorar tal coisa. Então, é importante, né? É importante a gente estar sempre buscando isso. Mas você falou um ponto importante, que é buscar o conhecimento, né? E eu vejo que o dono de supermercado, ele vive muito preso ao negócio, né? Eu recebo vários relatos durante o dia do dono do supermercado falando assim, cara, eu abri mão da minha família, eu abri mão das minhas rotinas, dos meus hábitos, do meu hobby, para esse negócio. E quando ele faz isso, o que acontece? Ele se fecha dentro daquela bolha, né, daquele supermercado, e ele fica ali, ele vive isso e respira aquilo. Eu tenho clientes que entram às 6 horas da manhã e saem 10 horas da noite. Sim. E fica lá o dia inteiro. E ele só vê o filho porque o filho vai visitar ele no mercado. Sim. Porque quando ele chega em casa, o filho já está dormindo. Então, o que acontece? Ele fica preso e aí ele não busca outros conhecimentos. E aí, por ele não buscar esses conhecimentos, dificulta a implementação, né, dos processos e buscar melhorias, inovações, a tecnologia que a gente tanto fala. Então, é importante a gente ter essa busca de conhecimento, que daí a gente vai conseguir enxergar novos horizontes, né? Com certeza. Estamos indo para os encerramentos. Gostei demais desse podcast. Eu tenho certeza que agregou na vida aí da galera, de quem está nos ouvindo. Quero aproveitar, você que está nos assistindo, está nos ouvindo, curta, comente, compartilha com seus amigos, compartilhe com seus colaboradores. Nosso propósito aqui é levar conhecimento de verdade, conhecimento genuíno, com as nossas experiências, com os profissionais que aqui vêm compartilhar com você, tá bom? Emerson, eu quero que você deixe uma dica de ouro para quem está nos ouvindo. A dica de ouro é busque conhecimento. Se você buscar conhecimento, você vai entender que existem muitas coisas que você pode fazer dentro do seu negócio para melhorar, para ter maiores resultados. E essa é a dica, e a Supclass também é uma forma de conhecimento para você ter uma consciência do que o que você precisa fazer e como fazer. Esse é o legal, que a gente mostra lá na prática, né, como fazer. E muitas das vezes a pessoa, o dono do supermercado, não tem o tempo de visitar como as pessoas estão fazendo, e o Supclass consegue trazer isso. Não só o Supclass, mas existem outras, né, formas de conhecimento, mas o principal é buscar o conhecimento. Perfeito. A ideia é justamente essa, né? Essa. Não só tem a Supclass, tem muitas outras coisas. Isso. E buscar realmente conhecimento, se conectar com pessoas, ouvir outras pessoas, outras experiências, outros backgrounds, para ajudar a gente a sempre se desenvolver. Eu acredito demais que o empreendedorismo transforma. Né? Então, através do supermercado crescendo, supermercado de bairro ali crescendo, ele gera empregos, ele contrata pessoas, ele faz um movimento ali no bairro, na sua cidade, muito importante. Total. É isso que vai fazer a diferença no nosso país, para a gente se desenvolver. Então, a gente acredita nisso fielmente, né? A gente investe nisso porque a gente sabe do impacto social que traz. E não só buscar o conhecimento, mas transmitir também, né? Porque quando você aprende, né, a melhor forma de você aprender é ensinando. Isso é verdade. E eu vejo que, assim, donos de mercado investem poucos em treinamento, né? Ele dedicar um tempo para ensinar, para passar o conhecimento. Então, porque ele tem muito conhecimento acumulado ali. Muito, cara. Muito conhecimento. E você vê, assim, donos do supermercado são poucos que saem falar. Sim. Né? Normalmente ele fala assim, pô, eu não nasci para ensinar. Eu não sou bom falando. Né? E isso é uma trava. Porque ele teve que aprender na marra. E aí ele não tem essa, vamos falar, a cultura de ensinar, né? Porque a cultura, cara, é o jeitão que ele faz as coisas. E a gente tem que mudar essa cultura e começar a trazer conhecimentos. E assim, eu sou muito fã do Supclass por conta disso.
eu sou muito a favor do conhecimento e eu trabalho com isso e acho que esse é o caminho. Legal, que prazer te entrevistar, a gente fazer essa troca aqui, foi muito bom. Obrigado. Como que achamos você nas redes sociais? Boa, lá no Instagram, Emerson Augusto, segue lá. Legal, bacana. Agradeço mais uma vez, Emerson, pela sua presença. Você que está nos assistindo, mais uma vez, obrigado. Siga a Supiclass Oficial nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok. Lá você consegue assistir os videocasts, né? Esse podcast está sendo gravado em formato de vídeo também, então lá você pode assistir. Então, mais uma vez, curta, comente, algum profissional, algum especialista, algum supermercadista que você queira ver aqui no nosso podcast, deixe nos comentários, tá? O meu Instagram é o Luciano Guerreiro, me siga lá também, posto bastante coisas legais, focado no nosso varejo alimentar. Beleza, galera? Obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu.